Finalmente, agora a gente já tem o nome do primeiro financiador do 8 de janeiro denunciado pelo Ministério Público. Quem traz todas as informações é a nossa Adi Ferrer. Adi, como é que é isso? Ó, a gente fica pensando aí sempre em pizza, né? Quando tem essas investigações, não vai dar em nada, todo mundo vai se safar. Já tá começando aí, então? Pois é, a gente já tem o primeiro passo, né, para os financiadores. Lembrando que são vários grupos aí, vários níveis de atuação no caso do 8 de janeiro e atos antidemocráticos, né? A gente tem os executores, que é muito mais fácil de você saber, porque eles se gravaram, eles fizeram, né, a gente estava comentando no outro vídeo, eles fizeram xixi por aí, entre outros dejetos. Então, esses são os mais fáceis e os que a justiça tem tendência a movimentar mais rápido o inquérito, justamente porque as provas são mais fáceis de encontrar e são mais fáceis de você checar também. Os financiadores é um outro grupo, que é aquele grupo intermediário. É claro que sem o dinheiro deles era impossível que essas pessoas estivessem lá, né? Muita gente que teve a passagem paga para ir até Brasília. E os mentores intelectuais, essa que é um pouco mais devagar, talvez a parte mais lenta desse processo todo, porque você tem que ter um conjunto de provas muito grande, que é muito mais difícil de encontrar, né? Mas, enfim, agora no dia 14 de dezembro, final do ano de 2023, foi apresentada pelo Ministério Público Federal a primeira denúncia contra um financiador, né? Só que como o processo corre sob sigilo, eles tinham omitido o nome. Só que agora, né, houve a divulgação do nome dele, o empresário Pedro Luiz Curunzi. Acredito que seja assim que se pronuncia, mas as pessoas sempre me cobram nos comentários que eu sou horrível para falar sobrenome. E ele é de Londrina, aí do Paraná, amiga. Posso pôr na tela aqui? Pode? Peraí. Aqui, Procuradoria-Geral da República, né? Ah, isso mesmo. Segundo a denúncia, ele cometeu 5 crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado mediante violência ou grave ameaça e deteriorização do patrimônio tombado. Caso ele seja condenado, aí ele pode passar 30 anos ou mais de reclusão. A denúncia ainda não foi apreciada porque ela foi apresentada nos últimos dias de 2023, ou melhor, né, do ano certo do judiciário, né? E um dos passageiros dos ônibus que ele fretou, amiga, foi o Orlando Ribeiro Júnior. Ele foi preso dentro do Palácio do Planalto no dia 8. Ele foi uma das mais de 100 pessoas presas dentro do Palácio do Planalto no dia 8. E foi condenado pelo STF a 3 anos de prisão, tá? Ele também teria incitado as pessoas contra o resultado da eleição porque ele tinha uma lista de transmissão de mensagens que era destinada a difundir ideias golpistas, tá? Ele, inclusive, ele informou aí que vários ônibus estavam saindo de Londrina no dia 6 de janeiro. E ele usou a expressão para a tomada do Congresso Nacional. Ele também arrecadou bastante dinheiro para os golpistas via vaquinha, que inclusive a defesa dele disse que foi apenas isso, um levantamento de dinheiro via vaquinha, mas isso já é o suficiente, né? Ele gastou aí R$ 59.200, em torno disso, para fretar 4 ônibus e levar 108 pessoas a Brasília. Ele doou, para vocês terem uma ideia, ele doou durante a candidatura, né? Durante a campanha presidencial, ele doou R$ 22 ao Jair Bolsonaro. R$ 22. E daí foi gastar 59 mil para fazer coisa errada aí. R$ 22 de forma legal. Pois é. Eu trouxe um comentário aí da Heloísa Vilela, que eu acho que é muito importante. Eu estou com ela, tá? Nesse comentário. Ela fala muito bem sobre o papel, a importância desse
papel dos financiadores, né? A importância de começar a se denunciar já essas pessoas. Vamos lá, vamos ver. Tá na mão. Essa primeira denúncia contra um dos financiadores do golpe é fundamental, importantíssima, porque a gente não pode ficar prendendo e condenando só bagrinho, só o pessoal que foi incentivado a participar dessa tentativa de golpe. É preciso, acima de tudo, é mais importante, ao meu ver, prender quem financiou e quem planejou do que só quem esteve lá servindo de bucha de canhão, né? Claro que no meio desse pessoal aí tinha gente muito bem preparada e pensando muito no que estava fazendo, mas me parece que a grande maioria foi de roldão, foi junto ali no pacote. Então, os maiores responsáveis, os que merecem um tratamento mais rígido da justiça, são justamente os que financiaram e os que planejaram. E esse empresário da construção civil lá de Londrina, ele não só financiou, como ele mandou mensagens para grupos na internet avisando, olha, vão sair os ônibus aqui de Londrina no dia 6 para a tomada do Congresso Nacional. Isso está na denúncia, entre aspas, ou seja, é algo que ele escreveu pessoalmente nesses grupos de WhatsApp. Tem uma pessoa que foi num desses ônibus, inclusive, que já foi condenado a 3 anos de cadeia. Um homem que participou, Orlando Ribeiro Júnior. Ele participou dos atos, foi num dos ônibus que foram fretados por esse empresário da construção civil e chegou em Brasília para participar do que o empresário chamava de tomada do Congresso Nacional. Ou seja, essa linguagem, Rodrigo, não deixa a menor dúvida de qual era o objetivo, né? O objetivo era, sim, um golpe para derrubar a nossa democracia, que sobreviveu ali com muita dificuldade, mas sobreviveu. E, claro, não teve esse golpe, não teve o apoio que eles talvez esperassem de algum setor das Forças Armadas que chegasse não só na conversinha, como a gente sabe que muitos deles participaram, muitos militares, que eu espero que ainda cheguem a enfrentar a justiça, mas que esses caras que estão aí nessa foto esperavam que chegassem tanques, aviões, chegassem, né, o exército mesmo com a força das armas para dar um backup para essa tentativa de golpe que não aconteceu. Não sei se você queria comentar mais ali, mais um trecho do vídeo, Adi, mas acho que tô junto também nessa opinião, assim. De fato, né, os bagrinhos, como ela disse, tem que ter sua parcela de responsabilidade, mas não dá para parar aí, né, porque essas pessoas foram levadas literalmente, né, foram literalmente levadas a Brasília para fazer, né, o que fizeram, e foram intencionalmente, né, com a intenção de tomar o poder. Né, foram levadas com essa intenção. Então, quem financia, quem freta ônibus, quem dá o dinheiro todo para isso, sabe o que está fazendo. E foram levadas também metaforicamente, simbolicamente, né, foram manipuladas, né, para que houvesse essa tentativa de golpe. Então, a gente tem duas frentes aí que precisam ser abarcadas, né? Não dá para parar no bagrinho, não. Embora muito bagrinho ali, né, não seja nem bagrinho, porque estava muito bem preparado, e também não seja inocente, né, como a gente viu, tem gente que entrou ali, enfim, e fez suas necessidades ali no chão, fez uma porção de atos ali que, tem uma responsabilidade nisso também, né? Exatamente. Para deixar bem claro, assim, as velhinhas com Bíblia que entraram no Palácio do Planalto também cometeram um crime, porque a entrada estava proibida, né? Então você aproveitou que as pessoas quebraram os vidros e entraram nos prédios. Então também cometeram crimes, né? Porque elas estavam com Bíblias e bandeiras na mão, que deixa de ser crime, né? Segue sendo da mesma forma. E quando você fala também que elas foram levadas de uma forma metafórica, elas foram levadas de uma forma psicológica. Houve aí uma manipulação psicológica intensa com base em fake news. Hoje, por exemplo, Ana, e falando sobre isso,
tá lotado de grupo de bolsonarista ainda falando sobre vacinas contra a Covid, antenas HARP, que seriam ondas que fizeram o terremoto no Japão e os mais de 20 mil terremotos que deu no Japão. Então a situação tá assim. Quem vai se responsabilizar também por essas pessoas terem o cérebro derretido em fake news? Né? Não tem uma lei retroativa, não terá uma lei retroativa, mas essas pessoas, elas precisam ser levadas a pelo menos um dos crimes que elas cometeram, né? Seja em questão de espalhar mentiras sobre a Covid-19, porque é perigoso, envolve vidas, né? Curandorismo, etc. Seja nesse caso, porque infelizmente a democracia não é um sistema perfeito, mas a ditadura militar a gente não poderia estar aqui falando, né? Então, se eles tivessem atingido o objetivo deles, nós não estaríamos aqui falando, nós não poderíamos falar mais, muitos de nós estaríamos mortos ou perseguidos ou calados institucionalmente, né? E isso é muito mais importante. Eu sei que isso é bizarro de dizer, mas um crime contra a democracia é um crime contra a sociedade como um todo. E isso é importante pra caramba. A gente precisa colocar essas duas questões, tanto da Covid-19 quanto do golpismo, no mesmo patamar, tanto na questão de importância, mas também porque são as mesmas pessoas. E isso a gente tem que começar a prestar atenção, Ana. Maravilha, Adi, muito bem posto. Nada mais a acrescentar neste maravilhoso comentário. Vamos seguir em frente.